Os carros movidos a eletricidade existem há quase 2 séculos, mas os de gasolina assumiram a liderança que era deles depois da Primeira Guerra Mundial. Após várias mudanças e evoluções tecnológicas, estes veículos são considerados o próximo grande passo para uma mobilidade urbana mais sustentável e ecológica. Mas por que eles foram inventados? E como foram evolucionando durante todo esse tempo? Os carros elétricos surgiram como resultado de uma série de fatores. Um dos maiores avanços após a invenção da máquina a vapor no final do século XVIII foram as ferrovias, que facilitaram o transporte por longas distâncias. Entretanto, o transporte individual de pessoas ainda estava destinado ao uso de carruagens de tração animal, o que levou os industriais e os engenheiros da época a investir tempo e esforço para encontrar uma solução. Além disso, o século XIX presenciou uma grande revolução com o advento da eletricidade, que transformou completamente a indústria e, mais tarde, a moradia, o transporte e os espaços públicos. O primeiro carro elétrico da história. Muitos avanços e melhorias levaram à criação do veículo elétrico. Uma das figuras mais notáveis da sua história foi o inventor e engenheiro húngaro Ánio Jedlik, que criou por volta de 1828 a origem de todas as máquinas elétricas, o primeiro motor elétrico do mundo, que mais tarde foi aplicado a um pequeno modelo de carro. Ao mesmo tempo, o ferreiro americano Thomas Davert construiu em 1834 um dispositivo semelhante que funcionava em uma pista circular eletrificada. No entanto, o empresário e químico escocês Robert Anderson é a personalidade geralmente conhecida como o pai do carro elétrico. Entre 1832 e 1839, ele trabalhou e apresentou um protótipo que era uma evolução de um carro tradicional alimentado por células elétricas. Muitos modelos foram desenvolvidos em anos posteriores, mas a limitação da bateria, que não era recarregável, tornou pouco prático o uso de carros elétricos. O verdadeiro avanço veio em 1859, quando o cientista francês Gaston Planté inventou as baterias recarregáveis de chumbo ácido, o que significava que o veículo não precisava estar conectado à rede. A partir daquele momento, foi possível armazenar a energia para que o veículo funcionasse. Além disso, em 1881, a inventora Camille Faure aperfeiçoou o modelo ao ponto de aumentar a capacidade de recarga das baterias. Estes avanços permitiram ao engenheiro francês Gustave Trouvé apresentar um triciclo acionado por um motor elétrico na Exposição Internacional de Eletricidade em Paris daquele ano. Em 1888, surgiu na Alemanha aquele que é considerado o primeiro carro elétrico, o Flocken Electrowagen, criado pelo inventor e empresário Andreas Flocken. O projeto era de uma charrete de 4 rodas, com um motor de 0,7 kW e uma bateria de 100 kg, e que podia chegar a 15 km por hora. O mundo automobilístico encerrou o século XIX com um marco histórico. Em 1899, a belga Camille Genatzi alcançou pela primeira vez no mundo a barreira dos 100 km por hora, atingindo uma velocidade de 105,88 km por hora. Quando os carros elétricos começaram a ser usados? Após o aparecimento da bateria recarregável, o carro elétrico tornou-se um sucesso no início do século XX nas cidades. Os primeiros utilizadores comerciais foram os taxistas de Nova York. Alguns historiadores estimam que cerca de 1/3 dos carros nas estradas dos EUA eram elétricos em 1900, enquanto algumas fontes afirmam que esses veículos superaram os veículos a combustão em 1899 e 1900. Os taxistas de outras cidades como Londres e Berlim seguiram o exemplo, assim como os grandes hotéis, que possuíam frotas de carros elétricos para transportar seus hóspedes. Entre os veículos vendidos estavam o Porsche Carlone P1 e o Baker Electric, e entre os fabricantes o Ohio Baker Electric, que possuía baterias projetadas por Thomas Edison. Os carros elétricos se tornaram os veículos favoritos, especialmente para as elites devido ao seu preço elevado.
Eram silenciosos, não emitiam odor ou fumaça que sujassem os ocupantes. Sua autonomia lhes permitia realizar suas viagens diárias, e a eletricidade começava a chegar a todas as partes do mundo, o que facilitava a recarga. Um artigo do New York Times de 1911 os descreveu como os carros do futuro e declarou que inclusive os fabricantes dos modelos a gasolina utilizavam os elétricos para o uso pessoal. Porque os carros a combustão assumiram o controle. A produção de veículos elétricos atingiu o auge em 1912, mas os carros a combustão interna começaram a ganhar espaço por várias razões. Arranque automático. Foi resolvido seu principal problema, acionar o motor. Anteriormente, era necessário girar uma manivela para ligar o motor de combustão, um processo tedioso para os motoristas. Mas ao introduzir um acionamento automático, a experiência de dirigir mudou favoravelmente. Produção em cadeia. Em 1908, Henry Ford revolucionou a indústria automobilística ao introduzir o Ford T, um carro movido a combustão fabricado com um sistema de linha de produção que tornou o preço final consideravelmente mais barato. Em 1912, um carro elétrico custava cerca de $1.750 e um carro a gasolina, $650. Descoberta de reservas de petróleo. A descoberta de reservas significativas de petróleo em todo o mundo tornou a gasolina uma mercadoria acessível. Más condições técnicas. As infraestruturas primitivas de geração e distribuição de eletricidade e o critério de autonomia do carro como um dos pontos relevantes na hora de comprar relegaram às sombras o carro elétrico. No final da Primeira Guerra Mundial, as necessidades de mobilidade aumentaram